Olá, prezados amigos, bem-vindos a esta sua rúbrica Apontamentos da Semana. Para nós é um grande privilégio tê-lo na nossa companhia e esta semana vamos voltar exatamente às Sagradas Escrituras e vamos tratar um novo tópico que tem que ver com a inevitável destruição de Jerusalém. Queria também saudar o Pastor Elídio. Olá, Pastor Elídio. Tudo bem? É um gosto estar consigo outra vez, para podermos falar um pouquinho, cada vez mais, da Palavra de Deus, para gáudio de todos nós. É verdade. Esse é que realmente é o nosso objetivo e para isso nós vamos então fazer uma pequena oração. Convidava-o a si, convidava todos os nossos amigos também a acompanhar-nos nesta, introspeção através desta oração que nós iremos fazer. Papá do céu, muito obrigado porque vamos abrir o teu livro sagrado e, Senhor, para o fazê-lo, nós estamos conscientes de que necessitamos da inspiração e da luz do Teu Espírito. Está connosco e que, na realidade, nós saiamos da Tua presença, ó Pai, com o coração tocado pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Pastor Elídio, cá estamos então para falarmos sobre este assunto que tem que ver com a destruição, de Jerusalém. Mais cedo ou mais tarde isto iria acontecer. Nós temos vindo semana após semana a falar exatamente um pouquinho disso, na verdade. Apesar das advertências, apesar dos apelos de Deus, através dos seus profetas, etc., etc., apesar de tudo isso, chegamos inevitavelmente a esta dura realidade, não é? Aliás, dura realidade que mais cedo ou mais tarde, com a segunda volta de Cristo, nós também iremos deparar-nos com a destruição desta terra. Portanto, é verdade que com uma nova perspectiva, sem dúvida nenhuma, mas aqui está também, exatamente, pela mesma razão das pessoas fugirem da presença de Deus, da sua desobediência, etc., etc. Esta semana temos então a destruição de Jerusalém e eu começava já por introduzir este assunto com duas questões. A primeira, a determinada altura temos um personagem de nome Tamuz, não é? Que chora, não é? Chora. E obviamente que este choro tem com certeza um significado espiritual. Portanto, era bom falarmos um pouco sobre esse significado. Depois, temos, obviamente, que a seguir vem o reinado do rei Zedequias, como é que se vai caracterizar esse reinado, e a seguir, então, sim, como é que ocorre a queda de Jerusalém. Portanto, deixo liberdade para que o pastor Elídio comece por onde entender relativamente a estas três questões, sem qualquer, digamos, preferência que comece por ali ou por outro lado. A destruição de Jerusalém, que é o tema da lição de hoje, do tópico de hoje, para podermos dissertar um pouquinho sobre isso, um pouquinho porque é tão vasto. Exatamente, eu sei, exatamente. Nós iremos só dar uma pequena pinceladela. Ora, convinha para que nós, visto que começa exatamente pelo problema deste Deus chamado Tammuz. Ora, o que é esta entidade Tammuz? Tammuz faz parte, curiosamente, tem o nome, é o quarto mês do calendário judaico. Tammuz. O quarto mês, como o quarto mês é o maio, não é? Março, abril, não é? Este é Tammuz. Para nós é abril, eles são Tammuz. Ora, e este Tammuz era um deus babilónico, o deus da vegetação, que morre e que renasce. Era um deus que era, ao mesmo tempo, irmão, era filho, era marido, era amante de uma deusa Ishtar, que curiosamente faz o nome de uma das grandes portas na arqueologia de Babilónia, Ishtar. Ora, e aqui Jerusalém consegue chamar a si e interiorizar este culto ao Deus babilónico, pagão, Deus da vegetação e das pastagens, dentro do seio de Israel, o que é uma coisa estranha, não é? Coisa que é difícil de perceber, quanto mais de consentir. Ora, nós apercebemos disso se lemos, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel. Ora, Ezequiel, no capítulo 1, logo, o início, não somente é o chamado profeta, com cerca de 30 anos de idade, porque 30 anos de idade, em regra geral, é quando começava, na altura, a vida pública de alguém. Portanto, ali estamos sensivelmente no ano 592 a.C. E repito que aquilo que irá acontecer para a destruição de Jerusalém será no ano destruição, isto é, o primeiro contacto de Babilónia de uma forma mais séria militar com Jerusalém será no ano 605 a.C. Ora, e Jerusalém será destruída, portanto, em 588, 587
antes de Cristo, por Nabucodonosor também. Ora, o que é que diz o profeta Ezequiel? Diz que já nesta altura, Deus vai descer, vai mostrar a visão que Ezequiel tem no capítulo 1, como no capítulo 10, a visão do trono de Deus e do juízo de Deus ao seu povo, nomeadamente Jerusalém. Ora, e o que é que ele vê? Vê, se nós dermos um salto no profeta Ezequiel, no capítulo 8 e no capítulo 9, o capítulo 8 de Ezequiel chama-se, classicamente, o capítulo das abominações. E se nós lermos atentamente o capítulo 8 de Ezequiel, desde o verso 1 em particular até ao fim do capítulo 8, porque no capítulo 9, verso 1 em diante, até o verso 6, há aí uma história de um selamento do povo, aqueles que choram pelas abominações que se passam em Jerusalém. Portanto, há um povo de Deus, ainda verdadeiro, e que vai chorar, lamentar-se por aquilo que é o termo usado, as abominações que se passam dentro de Jerusalém. Diríamos nós hoje, dentro do povo de Deus e dentro da verdadeira Igreja de Deus, o que é uma coisa estranha a todos os níveis. Ora, e no capítulo 8 de Ezequiel, fala lá nas diversas abominações. E Deus vai dizer, olha Daniel, Ezequiel, prepara-te que vais ver esta abominação. Em visão, porque ele está em Babilónia, e ele vai ter uma visão do santuário em Jerusalém. Prepara-te que vou-te levar em visão e tu vais ver em espírito, vais ver isto. Ah, meu Deus, não pode ser. Será que o povo de Deus faz isto? E Deus diz diversas vezes, ainda tu não viste nada. O que ainda há pior que esta? Ainda. E outra visão onde várias imagens de répteis e pinturas nas paredes. O que é o meu povo faz isto em Jerusalém? Ainda tu não viste nada. Outra visão a seguir, onde mostra as mulheres a chorarem pelo Deus da devastação, o tal Tamis. O que o meu povo incorpora este Deus babilónico? Mas ainda não viste nada. Ainda vais ver uma maior do que esta. E então é que aparece no verso 16. E o que é que se vê lá? Vê-se no texto, aí há uma pequena divergência entre o texto maçorético e a Septuaginta. Em que o texto maçorético, que é o nosso texto, o texto que nós temos, não é? Que fala exatamente, diz lá que 25 varões estão prostrados a adorar o sol. Na Septuaginta tem, para este Ezequiel 8, verso 16, tem a versão não 25, mas 20 varões. E 20 varões porquê? Porque em termos cabalísticos, o sol tem o número 20. O Deus Shamash. E é por isso que aparecem 20 sacerdotes, em honra ao Deus Sol, virados prostrados para o Sol. Ora, o templo pagão e o templo de Deus. Os templos pagãos, em regra geral, a entrada do templo era sempre no oeste. Para quê? Porque quando entrassem no templo, o dia de Deus estava ao oriente, ou seja, o nascimento do sol, e adoravam o sol à entrada. No templo de Deus, curiosamente, a entrada não estava no oeste, mas sim no este. Para quê? Quando entrassem para dentro do santuário, o sol estava atrás de si, portanto, virado para o sol. Ou seja, o objeto de adoração não era o sol, que é uma criatura de Deus, mas era o próprio Deus, que é o Criador. Exatamente. Ora, aqui, onde vemos aqui que Ezequiel vai dizer, mas meu Deus, este é o cúmulo das abominações. Isto é, e é isso mesmo, meu filho. O meu povo está a adorar o sol no próprio santuário. Esta era a abominação das abominações. Ora, e este Tammuz é exatamente um resquício dos deuses de Babilónia que Israel vai incorporar. Ora, e se nós virmos esse texto, repito, Ezequiel capítulo 8, e em particular no verso 16, que é o clímax das abominações, é aquilo que Deus mais abomina, que é a adoração do Deus Sol. Curiosamente, resquícios que já vêm, como nós vimos no programa anterior, desde o tempo do rei Manassés. Manassés, Amon e Josias, como vimos, não é? Cujo ancestral era o rei Ezequias. Ora, e vemos aqui que esta forma de abominação que graçava que germinava e que crescia em Jerusalém, não é assim? Dentro do seio do povo. E Deus não podia ficar mais triste do que isso. E então é necessário que as diversas advertências, seja através de Jeremias, e se lermos Jeremias, e é por isso que também se chama Lamentações de Jeremias.
Em Lamentações de Jeremias nós veríamos, aliás, o que é que aconteceu, visto que o povo fez orelhas moucas às advertências de Deus através do seu profeta. Onde, curiosamente, nesse cerco, onde as mães comiam os seus filhos por carência de alimentos, uma coisa horrível, inaudita simplesmente, mas o povo merecia, foi assim que quis, é isso que por escolha própria. Ora, antes disso aparece, portanto, estamos sensivelmente um pouquinho antes do ano 605 a.C., e aparecem 3 reis importantes neste contexto. Portanto, é o rei Jeoiaquim, que se lermos o profeta Daniel no capítulo 1 e no verso 1, aparece lá no ano tal de Jeoiaquim, que corresponde ao primeiro ano de Nabucodonosor. E pela arqueologia iremos ver que esse ano é exatamente o ano 605, o primeiro ano do rei Nabucodonosor. Ou lermos, por exemplo, no segundo livro de Reis, no capítulo 24, e a partir, e até desde o capítulo 1, desde o verso 1, até ao verso 17 em diante, e o capítulo 25, onde vemos a sucessão dos reis. Tem o rei Jeoiaquim, portanto, quando Josias morre, aparece o seu filho Jeoiaquim, o seu filho, alguém que tem sangue real. Aparece, portanto, logo a seguir, Jeoiaquim, em português, dá o seu filho, que é Joaquim, mas aqui já estamos sob a influência de Babilónia, ou seja, são estes reis fantoches que Babilónia põe no lugar para que sejam fantoches no sentido reinar em si, mas sob a batuta de Babilónia. Sim. Manipulados. Exatamente, melhor dito, sim. Obrigado. Ora, vemos aí que tem o rei Jeoiaquim, o seu filho Joaquim, que vai reinar pouco tempo, porque nós temos um tributo pesado à Babilónia e nós não podemos estar com isso, e então o Babilónia, já que estás para aí, enfim, a falar aquilo que não deves, então eu vou descer aí e vou-te puxar as orelhas. E isso encontra-se, portanto, no segundo livro de Reis, todo o capítulo 24, a partir do verso 10 em diante. Já no reinado de Joaquim. Ele vai reinar 3 meses somente. Tal era a insurreição, tal era a insubordinação deste rei. Babilónia, diz a palavra de Deus que Nabucodonosor desce a Jerusalém e vai puxar as orelhas a este homem, vai levá-lo cativeiro, e temos aqui uma deportação do povo de Deus para a Babilónia, e diz o texto, que vai colocar em seu lugar o seu tio, diz aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 24 e no verso 17, diz assim: e o rei de Babilónia estabeleceu a Matanias, o tio de Joaquim, seu tio, em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Exatamente. Como sabemos, naquela altura, como aconteceu com Daniel e os amigos, para ser mais conhecido, não é? A primeira coisa que o rei faz é mudar-lhes o nome. E alguém que mudou o nome a alguém, quer dizer que esse alguém, ao mudar o nome, portanto, esse alguém é dono e senhor, detentor daquela pessoa vencida. Por isso é que eu mudo o nome àquele. Portanto, ao mudar o nome, ele chamava-se Matanias, que era o seu do registro, do Conservatório do Registro Civil, mas agora tu chamar-te-ás Zedequias. Portanto, quer dizer que eu é que mando em ti. Nada fazes sem a minha anuência prévia. Claro. Ora, e este Zedequias vai ser o último rei de Jerusalém, portanto, do reino de Judá, antes do cativeiro. Não é? E coisa que aparece aqui, quando estou a ler no segundo livro de Reis, no capítulo 25, que é descrita a última parte do reinado do rei Zedequias, e diz aqui no verso 8: e no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor de Babilónia, ele veio destruir a cidade e leva Zedequias preso com os filhos, mata os filhos, e ao rei Zedequias simplesmente eram-lhe vazados os olhos. Já agora aproveito essa expressão, que é daqui que vem aquela expressão quando nós dizemos assim: então compraste aquele carro que comprei, e que tal? Foi barato, foi assim, ou foi caro? Custou-me os olhos da cara. E é daqui esta expressão que vem, custar-lhe os olhos da cara, não é? A invasão, a minha insubordinação custou-me os olhos da cara. Portanto, vazaram-lhe os olhos, e aqui estamos quando? No ano 587. Não podemos esquecer, e é certo que outras movimentações religiosas, ditas desse nome, vão
adulterar o texto bíblico, porque há 3 deportações para a Babilónia. Uma no ano 605, onde Daniel 1.1 mostra onde vai Daniel e os seus amigos para a Babilónia. A outra, como vemos aqui, nesta deportação em 598, não é assim, com o Joaquim, e finalmente a última com o rei Zedequias em 588. Portanto, 19 anos depois no 19º ano, melhor dito, desculpem, no 19º ano do rei Nabucodonosor. Portanto, como diz aqui, segundo livro de Reis, capítulo 25, verso 8. E o 19º ano de Nabucodonosor corresponde ao ano 587, sensivelmente. Ora, portanto, vemos aqui 3 deportações do povo de Deus para a Babilónia. E elas, uma vez mais, como vimos nos programas anteriores, é assim, se lermos Jeremias 15, verso 4, pela degradação do rei Manassés, o filho de Josias. Ora, vemos aqui nesta degradação destes reis, Joaquim e Matanias, que é transposto para Zedequias, o último rei de Judá, que eles vão então para Babilónia como castigo, porque Nabuco é aqui a vara da indignação de Deus para castigar o seu povo. Sim. E é por isso que, se me permite, aqui, porque a palavra de Deus, eles estão inseridos os textos, não é, os profetas, não de uma forma cronológica, mas lógica. Por exemplo, eu leria aqui um parecer aquilo que um texto que não se fala muito, o pequeno profeta de Abacuque, não é? O profeta não é que seja pequenino, mas que escreve pouco, e ele refere-se exatamente a isto, e onde ele vai dizer assim, neste lamento, não é? Não és tu, eu estou a ler Abacuque, capítulo 1, verso 12, não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Senhor, nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar. És tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, pois olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o justo devora aquele que é mais justo que ele. O que é que Abacuque está a dizer aqui? Está a dizer aqui que, como homem que é, ó Deus, eu não te entendo. Como é que tu escolhes a vara da tua mão, o Nabucodonosor, Babilónia, para corrigir o teu povo, quando a vara que é Babilónia ainda é, de certa maneira, mais injusta, porque é um povo idólatra, do que o teu povo, apesar disso, não é? E vemos aqui um lamento humano, não é? Por isso é que ele diz no início do capítulo 1, não é? Até quando, ó Senhor? Até quando, não é? O que Deus diria, talvez, até quando, ó meu povo, não ouves a minha voz. Ora, e por isso eles vão passar 70 anos em cativeiro. Toda uma geração. Não é? Para aprenderem a conhecer o Senhor e aprenderem a aceitá-lo e a estarem de acordo com Ele. Muito bem. Às vezes Deus permite circunstâncias que nos são estranhas à nossa intenção, à nossa inteligência, à nossa razão, mas de facto Deus escreve direito por linhas tortas porque Deus ama o seu povo desde o ventre, não é? Só quer o seu melhor. Exatamente, só quer o seu melhor. Pastor Ilido, nós estamos a terminar, temos alguns minutos e há 2 ideias que nós não poderíamos deixar de abordar. A primeira é de que, na realidade, encontra-se em Jeremias, capítulo 29, versículo 1 a 14, não é? Que é de que maneira é que o amor e a misericórdia de Deus são revelados aqui, em Jeremias, neste capítulo 29, 1 a 14, e finalmente, para deixarmos todos os nossos amigos que nos acompanham com uma esperança, não é? Que esperança maravilhosa é transmitida aos exilados por Jeremias, não é? Que no fundo acaba por ser uma esperança também para nós hoje, não é? Porque se lermos Jeremias capítulo 29, verso 13, há 2 capítulos interessantes, o de Jeremias e de Isaías, que são fáceis de decorar porque são iguais. Jeremias 29, 13 diz: buscar-me-eis e me encontrareis se me buscardes de todo o vosso coração. É verdade. Isaías 29, 13 diz lá que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe. Por isso é que alguns comentários vão dizer, aí temos o louvor do lábio, a adoração do lábio, só para inglês ver. E aí, neste texto de Jeremias em particular, portanto, vós buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. O vosso coração, este lebed, que é
o todo, não é o coração máquina, mas é o órgão, mas é o todo o ser humano de alto a baixo. Não é? Quando o nosso todo estiver totalmente envolvido, o ser humano, esta persona. Ora, e há uma grande esperança que Jeremias diz claramente ao seu povo, escreve àqueles que já foram levados desde o ano 605 para Jerusalém. Deus virá ter convosco 70 anos. Até lá, crescei, multiplicai-vos, construí, vivei em paz, orai por ela, cidade de Babilónia, e ao fim de 70 anos, Deus visitará o seu povo. E é isso que aconteceu. E é isso que a história relata claramente. Muito bem. E Arquílogo define. Pois é, meu amigo, minha querida amiga. Deus visitar-nos-á também, brevemente, quando Jesus regressar a esta terra. No entanto, as repreensões, os avisos, os alertas, continuam como no tempo do povo de Israel. Hoje, todos nós podemos dizer que estamos exilados num planeta onde, na realidade, o pecado campeia à nossa volta, mas, de facto, Deus tem uma esperança para si e Deus tem uma esperança para mim. E, obviamente, que, enfim, está na minha mão, está na sua mão, está na nossa decisão, efetivamente, nós aceitarmos exatamente este Deus como o Senhor da nossa mente, da nossa vida, do nosso coração, de todo o nosso coração, como dizia o pastor Elidio, de todo o nosso ser como persona. Por isso, eu espero e desejo que, de facto, cada um de vós possa não deixar de lado este Deus amoroso, este Deus que preparou todo o caminho para sermos salvos. Espero que, na realidade, não sejamos rebeldes insistentemente na nossa falta de decisão e de compromisso com Ele. Que Deus nos abençoe. E olhe que para a semana nós queremos continuar a tê-lo na nossa companhia. Eu estou certo que essa será também a sua escolha e a sua decisão. Que Deus o abençoe e até para a semana, se Deus quiser.